E aí, pessoal, estamos começando nossa live aqui. Opa, Pá, e aí, Felipe, tudo bem? e aí, Diego? Tudo certinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tudo. Esperando. Opa, Alvinho, boa noite. Não tá travando um pouquinho sua voz aí, Alvinho. Deixa eu Vamos para um lugar melhor aqui, então. tentar. O escritório não é o melhor lugar da internet, vamos para outro lugar. É, E aí, Filipão, como é que está a vida aí em São Carlos? Tudo tranquilo? Tranquilo, não sei se é a palavra certa, mas estamos se adaptando. Páscoa. Filhinho é. Filhinha dormindo? dormindo, ou seja, estamos em paz no momento. O pessoal tá aqui chegando na live, tô vendo. É novidade pra gente, live no Instagram aqui, né? Primeira, Eu participei de duas entrevistas na pandemia, muito tempo atrás, 2020, 2021, né? Mas vamos ver, interessante porque a galera tá sempre aí olhando o Instagram, né? Então, vamos ver como é que tá a já audiência viu, Com aí. certeza. Matheus mandou um oi aí, suas lendas, quem dera, mas estamos aí. Opa, já tem uma audiência qualificada aqui, né? Esse vídeo Matheus Mendes na área. Que beleza. É, só Cavalo F3 T4 dele é uma dos jogadores mais chatos de enfrentar é o Matheus aí. Esse inglesinha dele ainda não resolvi como é que dá para igualar de pontos aí. Ele professora foi. Bispo, Opa, sejam bem-vindos. Vamos se achegando. é. Hã? Chegão ficou feliz com o empate do Flamengo com o Vasco ontem ou achou que Ah, ho- dava mais? hoje em dia, hoje em dia não é bom resultado empatar com o Vasco, né? O Coringão sofreu, mas ganhou Ganhou. o Sport Recife, então fim de semana É, até que foi ok para mim. Mas e um 0 a 0. uma coisa que. Oi? Foi um 0 a 0 amargo aqui ontem. Tava de pretas, né? Que o mando era do Vasco. Era Né? Então, irrelevante. nem de pretas empatar com o Vasco. Era irrelevante, né? Não, mas tinha mais torcida do Vasco. Só deram um pouquinho ali pro É, Flamengo. Enfim, e, tá certo. e aí, bom, a nossa ideia é falar bate-papo descontraído, né? Falar um pouco do curso, falar um pouco de cálculo, né? Sim, sim. Aliás, uma coisa interessante que eu ia perguntar para vocês, vamos ver se vocês vão ir na mosca. Na aula que eu vou dar, que vai ser a quinta aula do nosso curso, falando sobre quando não calcular, né? Porque um erro muito típico, principalmente dos jovens jogadores, é querer calcular o tempo todo, né? Do começo ao fim, o tempo todo calculando e tal. Uma coisa interessante, quem vocês acham que são os dois melhores jogadores modelo entre os campeões mundiais para pegar exemplos de pouco cálculo durante a partida? Vamos ver. Diego É, primeiro. pouco, eu não diria, mas menos, né? Menos. Capablanca, Capablanca, Karpov, né? Capablanca, Filipão, sua Capa vez. Blanca Carlsen. Ah, Capablanca, Carlsen. Bom, o Carlsen, como o xadrez moderno é muito baseado de alto nível, né? O pessoal usa muita análise de computador e tal, é mais difícil. Ainda que ele é muito intuitivo, a teoria moderna não permite tanto. O cálculo é cada vez mais importante, né? Por isso que a gente escolheu esse tema.
mas o Capablanca eu concordo, mas o outro é o Petrosian. Tá? O Petrosian ganha várias partidas onde parece que ele fez pouquíssimos cálculos, ou quase nenhum, na verdade, a gente sabe que é impossível isso, mas... E o Karpov, eu não consegui achar uma partida onde o Karpov calcule pouco. Vou falar para vocês com uma surpresa. Eu analisei quase 300 partidas do Karpov entre julho e janeiro desse ano, né? Julho do ano passado e janeiro desse ano. E aí fui ver quais partidas, mas mesmo os outplays posicionais dele envolvem muito cálculo. Então, assim, uma das maiores falácias da história do xadrez é que o Karpov não calculava muito, né? Então, eu acho que, inclusive, um dos pontos fortes do Karpov é o cálculo. Depois estudar bastante ele. Então, essa é uma coisa interessante. Capablanca, vocês foram na mosca, né? Mas o outro, o Petrosian, realmente tem algumas partidas onde ele parece ganhar sem fazer força e calculando pouco. O que é raro, porque o normal é ter que calcular ou bastante, ou pelo menos uma boa quantidade. Tem duas coisinhas. Um que o Tibor TV escreveu, se tem registro histórico do tempo por lance nas partidas. Olha, essa seria uma informação que eu pagaria caro para conseguir. Assim, a gente tem informação nos livros, o sujeito estava apurado, gastou tanto no lance, mas seria muito legal saber com uma exatidão como a gente sabe hoje, né? A outra coisa, só um detalhe com relação ao Petrosian que você comentou, eu lembrei. O Spassky fala do match dele com o Petrosian, e eu não tenho dúvida que o Petrosian ganhava a partida sem calcular, mas quando ele precisava, o homem era bom, porque o Spassky falou, o que eu percebi dos meus matches com o Petrosian foi que, acima de tudo, ele era um grande tático. Ele achava que ele ia passar por cima do Petrosian nessa parte, e essa parte não foi fácil para ele. Sim, sim. Inclusive disse que no Blitz o estilo do Petrosian era muito diferente, né? Isso é uma outra informação interessante, né? Porque, como o Felipe falou, quando precisava, ele sabia, ele calculava muito bem. Ele calculava muito a parte da profilaxia, né? É o Felipe que vai abordar no curso. Ou seja, o Fischer falava que o Petrosian 15 lances antes de você ameaçar alguma coisa, ele já tinha defendido, né? Então, isso é uma coisa legal. Óbvio, quando ele podia ganhar no toque de bola ali, através do plano. E eu peguei um exemplo muito legal para a nossa aula 5 do curso, que depois eu não lembrava, tá? Eu ganhei do Iago, basicamente imitando o Petrosian. Lógico, estava no meu subconsciente, né? No Zonal de 2011. Inclusive a partida do Petrosian é uma Grunfeld e a minha é um gambito da dama. Mas a estrutura é uma estrutura Carlsbad, onde o ataque da minoria das brancas funciona à perfeição, e aí as coisas foram muito parecidas. Já uma que eu pensava usar nessa aula de quando não calcular, que era Karpov e Lautier, que eu ganho uma partida esse ano, logo depois do curso do Karpov e do Jairo Quintiliano, não dá para usar como modelo, porque a partida do Karpov, apesar de uma aula de estratégia, tem vários cálculos complexos e muita genialidade envolvida. Então, eu tive que deixar essa partida de lado e eu coloquei no material minha partida com o Jairo Quintiliano, mas a partida do Karpov é muito mais complexa, né, do que a partida que eu acabei ganhando, ainda que as ideias sejam similares. E dos campeões, assim, quais que vocês acham que calculavam melhor ou que calculavam melhor? Essa é difícil, né? Não, tá. Você é para chutar vamos lá, 2, é isso? Tal no auge é duro não colocar o Fischer, né? Kasparov. Não, Kasparov ia estar com certeza. A minha questão é que o tal, no auge dele, talvez calculasse... não dá, né? Vai ser Fischer e Kasparov, não tem como. Eu vou dar um pitaco, porque, na minha opinião, o Fischer calculava mais que o Tal. O Tal era mais intuitivo. Muito sacrifício do Tal. O Tal, lógico, calculava muito e tal, mas ele sentia muito bem a posição. O feeling dele para posições de ataque era excepcional. E eu acho que o Fischer
era um cálculo preciso e sem especular tanto, né? O Kasparov não acho que é o número um, não resta dúvida quanto a isso, mas eu diria que o Fischer calculava melhor que o tal tinha melhor feeling para ataque do que o Fischer, seria essa, né? Só que no overall, eu acho que pouca gente vai discordar, talvez o Fischer era mais completo do que o tem o Alekhine também, né, nessa briga aí, né? Sim, eu tenho noção exatamente, por exemplo, o Morphy, por exemplo. Ele ganhava tão fácil da galera que a gente não sabe nem quanto ele seria capaz de calcular se ele enfrentasse alguém muito próximo dele, né? Você vai se adaptando a ganhar do quanto você precisa, né? Aí, se você começa a sobrar muito, você acaba nem indo pro seu máximo potencial, né? Seria muito interessante ver o tal hoje em dia, o Morphy hoje em dia. Eu acho que isso explica um pouco o mito do que o Karpov calculava mal. Porque hoje o pessoal dos engines, na posição que o Karpov está dominando estrategicamente o adversário, eu sinto que ele relaxava e no jeito mais humano e mais fácil que o Carlsen faz hoje em dia, né? E aí o pessoal vê lá que o engine tinha um arremate mais fácil na parte do Karpov e tal, mas quando precisava calcular, o Karpov calculava muito bem. Quando a posição estava estrategicamente muito dominada, ele ia no piloto automático, que é o que você fala do Morphy. A posição dele era tão boa estrategicamente que quase qualquer coisa que ele fizesse estava certo. Era difícil estragar. Mas a superioridade do Morphy em relação aos outros, na minha opinião, era muito mais estratégica do que, né, qualquer outra coisa. O Lucas Portolés está falando Fischer e Kasparov, está concordando com a gente aí. Se alguém tiver uma opinião diferente, manda ver, né? A gente está aqui para debater, mas eu acho que Fischer e Kasparov, em termos de cálculo, foram os dois maiores da história. Porque, como falamos, o Carlsen não é o ponto mais forte do Carlsen, ainda que quando precisa também. É impossível ter algum campeão mundial que não é excepcional de cálculo. A gente está falando do cara que é excepcional para o cara que é uma máquina, né? Exatamente. Assim, como o Kasparov fala na coleção dele dos predecessores, né? Ele define o estilo dos campeões mundiais, mas ele deixa claro, para um cara chegar campeão mundial, ele não pode ser muito ruim em nada, né? Ou seja, todos estudaram bastante, todos têm qualidades em todas as áreas, né? Mas uma discussão que eu estava tendo com o Fier hoje no nosso grupo lá, que acho que é legal botar aqui para vocês e para o público, a gente estava debatendo sobre... ele perguntou o que a gente achava, por que o Carlsen era tão melhor que os outros hoje em dia, os outros tops, se isso se definia só pelo talento, porque ele acha que todos estudavam muito. Né? E deve ser verdade. Todos estudaram muito e o talento do Carlsen muito acima. Mas se a gente tivesse que nomear 3 jogadores na história, que seriam os 3 mais talentosos, não os que estudaram mais, qual o palpite de vocês? O primeiro... 3, Capablanca, fácil. Carlsen. Carlsen. Quem que seria o terceiro? O Morphy não vale, tá? Vamos pegar só os campeões mundiais oficiais. Grande abraço, Daniel Rangel. O Carlsen junta as duas coisas, né? Muito talento e muito trabalho duro, né? Então, eu acho que ele entra. Olha, sempre eu vou falar porque assim, todas as histórias que a gente lê do Spassky, ele era um cara que aproveitava a vida, e assim, o cara foi campeão mundial e ia jogar, empatava em 10 para jogar tênis na Bundesliga, não sei o que lá. Então eu vou botar o Spassky nessa como terceiro maior talento. Antes de eu falar, eu quero ouvir o Diegão. Boa noite, Luiz. Eu acho, eu boto o Fischer aí entre os 3. Fischer também. Mas o Fischer eu acho que foi o que mais trabalhou em xadrez, assim. Eu não sei se o Kasparov estudou tanto quanto ele. Não, tudo bem, também tem muito talento. Mas imagina o que sei lá, o Capablanca ou o Spassky conseguiria com o mesmo trabalho, mesma disciplina do Fischer. Não, isso é verdade. Isso.
Fischer tinha um talento para o trabalho muito raro, né? Porque ele aprendeu russo para ler as publicações russas, né? Então, que acabou sendo de grande valia para ele depois para derrotar o exército. Mas vamos lá, Diegão. Fischer então, Fischer Carlsen. É difícil tirar o Kasparov daí também, mas 3 eu vou... Não, sem dúvida todos são muito talentosos, ninguém chega campeão do mundo à toa. Mas eu colocaria o Capablanca, sem dúvida. Eu acho que ele até abusava do talento, talvez por isso perdeu o match em 27 coletivo, porque não acreditava que alguém muito esforço poderia superar o talento dele. O Carlsen, sem dúvida, né, como o Fier colocou, todos estudaram muito, todos tiveram acesso ao computador, a treinadores, a formação ótima, e o Carlsen sobra na turma. E o meu terceiro que eu discordo de vocês, para mim é o Karpov. Eu fiquei estudando muito sobre o Karpov, eu vejo que ele tinha muita deficiência nas aberturas. Assim, ele cometeu vários erros graves em aberturas, ele era meio preguiçoso para estudar as aberturas, e ainda assim conseguiu tudo que conseguiu. Então, ainda que eu não tinha pensado no espaço, então, mas eu colocaria o Karpov assim, como um talento absurdo. Né? Ele é menosprezado porque o estilo dele não é um estilo atraente para o grande público. Eu diria que o Karpov é que nem música clássica. Quem entende de xadrez sabe apreciar o estilo dele. Né? O grande público prefere os fogos de artifício, ou mesmo o Kasparov. Né? Não estou menosprezando o Kasparov, mas é um estilo mais fácil de gostar. O do Karpov você precisa ter um refinamento, um conhecimento que nem todos têm, assim como o próprio Petrosian que a gente citou. Mas esse é um debate interessante e legal. Eu acho que... a galera está interagindo aqui. O Lucas Lerner fala que, muito em princípio, a média das qualidades dos jogadores evolui a cada ano, mas há exceções. Isso tem que ser colocado no contexto. Né? Não dá para comparar a informação que o Alekhine tinha com a que o Carlsen tem, por exemplo. O Luiz Paris diz que o Bob the best em tudo. O Paris é fã do Bob, e quem não é, né? O Bob realmente jogava demais, né? E o livro dele é uma obra-prima. Né? Só de ver o Fischer falar sobre xadrez, não tem como não gostar. Né? É um dos clássicos obrigatórios aí. Inclusive, para quem gosta do Fischer, só uma pequena recomendação. No livro do Timan sobre os campeões mundiais, né? Que ele fala sobre todos os campeonatos que ele teve contato. E ele nunca jogou com o Fischer, obviamente, mas ele cita que ele se reuniu com o Fischer numa boate, algum lugar à noite, e eles discutiram um final, eles discutiram um final de torre, assim, Kasparov e Karpov, e ele salvou de todas as análises do Fischer daquela época, e, enfim, as análises eram muito boas, mesmo. Isso foi pelo menos mais de 10 anos depois que o Fischer aposentou. Então, para quem gosta de história, esse livro tem algumas passagens muito interessantes. Não, ele conta, ele está numa boate com o Fischer, ele anota as análises, volta e salva. Inclusive tem um final, se não me engano, é um Karpov Portisch, que ele abre um recurso de defesa para o Portisch e tal. E esse final que você falou, então, além da curiosidade da história, porque o Bessel Cox reuniu com o Fischer, tal, todo mundo queria fazer o Fischer voltar a jogar e tal, e eles se reúnem num nightclub em Bruxelas. E aí o Timan devia estar tomando uns negocinhos e tal, mas mesmo assim conseguiu lembrar as posições e as análises, e ele publica nesse livro que é sensacional, né? Timan Titãs, não é alguma coisa assim, né? Ou os Titãs, alguma coisa assim, tradução em português seria os Titãs, do Timan, que é ele falando do grande Azaf, tudo bem? Qual é o seu campeão mundial favorito, Azaf? Azaf é um talentoso jogador lá do Augusto Laranja, ganhou vários torneios aí, uns 10 aí de muito respeito. Mas boa lembrança, Filipão. Essas análises do Fischer são excepcionais, né? E numa época pré-computador, isso é importante
eu até, o pessoal que gosta de usar computador, vocês darem valor para essa galera, pega o livro do Botvinnik, bota no computador, pega o livro do Fischer, bota no computador e contextualizem a qualidade das análises versus os recursos que eles tinham, que era o próprio cérebro, né? Então, as análises do Keres, do Mundial de 48, são absolutamente espetaculares. Mas a falou que o dele é o Fischer também. Estamos com os Fischer maníacos aqui na nossa live. Diegão, me fala um pouquinho sobre o que você vai abordar no curso aí. O que você pode dizer aí das suas aulas do curso? O que vamos ver? Eu vou abordar lance de candidato, uma técnica fundamental, né, para a gente melhorar o nosso cálculo, uma boa filtragem dos lances que a gente tem que calcular de fato, né, faz toda a diferença, né, e a busca por aquele lance que pode estar escondido, né, pode cair como um golpe mortal, né, em cima do seu adversário, né. Esse é um tema, né? Exatamente. Depois, visão tática, né, que está associado a muitos padrões que a gente tem que reconhecer, e isso está tudo muito relacionado, né, mas você reconhecendo padrões, você vai te ajudar muito a encontrar lances de candidatos melhores, né, também. As coisas estão muito relacionadas entre si. E último, mas também muito importante, a questão da visualização. Falar sobre visualização, né? Visualização à frente, enxergar as posições à frente, né? Com mais clareza, as variantes. E esse eu vou dar um depoimento, Diegão. Essa é uma deficiência da minha formação, né? Assim como quase todos os jogadores aqui no Brasil, a gente não teve uma escola de formação como existe na Rússia, né? E eu, por treinar muito, eu via muita partida quando garoto, mas muita partida contemplativa, assim, então eu ficava admirando, nossa, que partida tal, e não tentava interagir com a partida e mexia muito as peças no tabuleiro. Então, o que aconteceu? Isso fez com que eu tivesse muita dificuldade em visualização, porque quando eu analisava em casa, eu mexia as peças, chegava na hora do jogo, você tem que calcular sem mexer. E é isso que você vai trabalhar na parte da visualização, que é muito importante, né? E respondendo o PH que perguntou aqui, Diego, o rating mínimo para participar do curso, eu diria para vocês que o rating que mais aproveita seria a partir de 1.700, tá? Vamos ser muito sinceros, é um curso para jogadores ambiciosos de torneio, então os jogadores com mais de 1.700 aproveitariam mais, ainda que jogadores ambiciosos que queiram se desenvolver, talvez com menos rating, possam participar e aproveitar, ainda que vão ter mais dificuldade, mas acima de 1.700, a gente tem até o mestre Feed inscrito no curso, então tem uma audiência muito qualificada do curso, mas acima de 1.700 eu acho que é o rating ideal. Tá bom? Aí, Lúcio, boa noite aí. Lúcio de Santa Catarina. Opa, André, tá no corte. André vai aproveitar muito bem a minha aula sobre quando calcular e quando não calcular, que é uma coisa que a André fez cursos meus anteriores, é aluna do Perdomo, e ela melhorou muito o xadrez dela quando ela entendeu que o xadrez não era só calcular o tempo todo, e sim calcular, muito importante, com as técnicas corretas na hora certa, entender quando é para entender. Até porque calcular o tempo todo causa o seguinte problema, apuro de tempo. E apuro de tempo causa o quê? Penduradas. Já diria Korchnoi, que no apuro de tempo não existem heróis, todos penduram. Carlsen, eu, Diego, Felipe e quem mais se apurar. Então, para evitar o apuro de tempo, é importante saber a hora que a gente tem que gastar para encontrar um lance candidato correto. A diferença entre o lance candidato correto, o melhor e o segundo melhor, às vezes muda a avaliação da partida. E tem horas que eu posso botar minha torre de F em D1, a torre de A em D1, e ninguém vai morrer se eu errar qual torre vai. E eu não preciso gastar 20 minutos nisso, porque depois, na hora do arremate, vai faltar. Né? Então, o curso é muito focado nas técnicas de cálculo, mas também tem a parte de quando calcular, que é uma orientação muito importante, e o Felipe, na última aula do curso, vai falar sobre
como estudar e como direcionar o treinamento para evolução, né, Felipe? O que você diz sobre eu vou dar no dia anterior, no sábado, vou dar uma sobre profilaxia e ciladas, que já é algo que eu acho muito legal. A gente nunca pensa que profilaxia e ciladas estão próximas uma da outra, mas acho que elas são muito, muito relacionadas. Então, acho que tem todo sentido. E aí, para fechar o curso, a gente vai discutir como estudar e algumas dicas práticas. Bom, a questão toda é você entender como o cálculo funciona para você saber como é que você vai melhorar. Você tem que entender aonde é que você está errando no cálculo para entender o que você pode fazer para melhorar. Tem gente, por exemplo, tem gente que, por exemplo, acha que o problema é o cálculo, quando na verdade não é. Às vezes a pessoa está calculando demais quando deveria parar. Ou coisas extra-tabuleiro, estou perdendo a concentração. Às vezes a pessoa calcula muito bem, não precisava nem fazer o curso, já calcula melhor que tudo nós, mas ela perde a concentração, ela vai fazer outra coisa. Então, entender as maneiras de estudar o cálculo, mas também tem que entender a gente, o que a gente faz certo, o que faz de errado, e algumas dicas práticas de treinamento que são essenciais para a gente conseguir entender como tirar o máximo da posição. Eu acho isso, assim, realmente essencial para evoluir, porque para a maioria fazer só exercício de tática funciona? Sim, mas para muita gente também, o problema não é esse, é um pouquinho diferente, você tem que olhar para entender qual que seria o estudo correto para você, né? Não senão todo mundo só lê um livro de tática do começo ao fim, fazer isso o dia todo e calculado que nem o Kaspa, né? Mas está difícil. Falando nisso que o Felipe comentou sobre xadrez, é um jogo muito individual. A força do jogador é a soma das qualidades e menos os defeitos, né? Então, por exemplo, teve aluno meu que, assim, não melhorou nada o xadrez no primeiro mês, mas melhorou muito o rating. Por quê? Porque ele jogava aberturas que não condiziam com o estilo dele. E uma simples troca de aberturas, né, fez com que o aluno conseguisse posições que favoreciam as qualidades dele. Vou dar um exemplo, posso citar, da Vanessa Feliciano. Eu troquei o repertório dela em um mês, não deu tempo de ensinar xadrez para ela, tinha coisas que eu via que ela precisava melhorar e tudo, mas as aberturas que ela jogava não condiziam o estilo dela. E esse simples ajuste, por isso que esse nosso treinamento personalizado é muito diferenciado, porque um simples ajuste, às vezes, faz com que a pessoa suba o nível sem necessariamente melhorar o xadrez. Simplesmente uma orientação, uma dica do treinador faz com que o aluno passe a conseguir posições que favorecem suas qualidades. Então, isso é uma coisa interessante, talvez difícil de entender no primeiro momento, mas eu vi isso acontecer na prática com vários alunos, né? Por exemplo, um outro caso famoso que parece que cita, um talentoso jogador russo chamado Alexander Chernin. Ele falou, não, você joga muito bem, a única coisa é que você aceita empate em posições que você deveria seguir jogando. Vamos combinar que você vai seguir jogando todas as posições até rei contra rei. E ele ganhou 50 pontos de rating sem nenhuma mudança, só com esse conselho. Ele seguiu jogando as posições empatadas, e ele era muito melhor que os outros no final, e fez um montão de pontos. Então, olha que coisa, que insight que parece bobinho, mas que fez diferença no nível de um cara que estava já para virar grande. Só uma coisa assim, falando uma história assim, minha, que eu acho que é interessante, porque às vezes a gente entender nossos próprios defeitos é muito difícil. A gente tem que, por isso que a gente tem que tentar ter as perguntas corretas para conseguir se avaliar de um jeito bom, né? Uma coisa que eu já jogava, já era mestre, já jogava direitinho, e sempre que eu ia analisar com o pessoal da minha força, sempre que tinha uma combinação de marcas, eles iam mais rápido que eu. Sempre, sem exceção. Eu falei, não é possível, assim, porque assim, o resto eu calculava parecido, mas os mates eles sempre iam mais rápido que eu. Aí, assim, em algum momento caiu minha ficha, mas muito depois do que deveria. Eu nunca fiz combinações de marcas quando eu era mais novo, e eu sei que a maioria deles fez. E aí, quando eu falei, bom, então vou resolver isso, eu fiquei só resolvendo mates para fixar um pouco melhor esses padrões. É óbvio que assim, eu sabia alguma coisa de mate, mas assim, me incomodava, e acho que atrapalhava o meu jogo, eu demorava mais para me tocar que elas estavam lá e calcular elas de maneira mais lenta. Então, eu fui direto no problema, né? Se eu só ficasse fazendo problemas aleatórios, eu ia demorar muito mais para resolver esse defeito no jogo, né? Então, os padrões que o Diego falou, né, Diegão?
você assimilar padrões eu de não tinha marketing. como ir no futuro e assistir esse curso para ele me falar isso antes. Mas assim, eu sei que eu demorei muito tempo, assim, teve que acontecer muitas e muitas vezes, não em partida só, mas como em análise, até eu me tocar que era uma deficiência minha. De formação. De formação, né? Então é importante a gente falar que o curso ao vivo começa dia 24, o grupo de WhatsApp já está rolando, né? Com a galera inscrita. Hoje. Começou ontem, aliás, né? Estamos já respondendo as perguntas e interagindo com a galera. Mas é muito importante lembrar que dá para se inscrever até mais 72 horas, né? Mais ou menos, antes das aulas ao vivo. Então, dá para o pessoal se inscrever, mas fiquem atentos que falta pouco. Né? E quem entrar agora já vai participar do grupo que está rolando. Né? Isso. Esse grupo, só para explicar, todos os dias a gente está respondendo perguntas e interagindo, mandando diagramas, né? Para a galera ir treinando. Então, assim, vamos ser treinadores particulares dos alunos do curso durante 15 dias, né? 5 dias antes do mês e 5 dias depois. Grande abraço, Vinícius Marques, mestre internacional, nosso grande amigo. Vinícius, a gente fez aqui, acho que antes de você chegar, um bate-bola, perguntando quais eram os 3 maiores talentos da história do xadrez, tirando Morphy. Quem que você diria? Dos campeões mundiais oficiais. Se botar aí, o Vinícius Marques é uma audiência qualificada também, grandíssimo jogador, presidente da Federação Comunista, né? E sabe muito de história de xadrez também. Bruno Godinho entrou, nosso coach aqui, meu Sherlock Holmes, sempre me ajuda nos torneios, né? Muito legal a audiência qualificada aí. Só reforçando o que o Diego estava falando, então o curso começa quinta-feira, às 8 da noite, a primeira aula ao vivo, né? Depois tem uma outra aula ao vivo, que é a minha, que é a segunda aula, sexta-feira, às 20 horas. E aí, 2 sessões de 2 horas no sábado e 2 sessões de 2 horas no domingo. É um curso bem intensivo, de 12 horas, para quem quer se preparar para o torneio, quem quer evoluir no xadrez. Campeões mundiais, Vinícius, quem são os 3 mais talentosos? Tá bom? Não estamos falando dos melhores. Né? Porque, por exemplo, Kasparov, top 3 forçado. Mas queremos saber os 3 maiores talentos naturais. Vamos ver se bate. Teve 2 nomes que bateram 100%. Vamos ver se você concorda com a gente ou você vai falar outro. O Pegazinho também faz uma pergunta se a gente... Não, é o Espaço Cairu. Se a gente pode contar o bônus surpresa. Pode contar? Bom, aí é uma pergunta difícil. Vamos contar, né? Vamos contar. Quem se inscrever de agora até quarta-feira, acontece ganha uma conversa personalizada com a gente de 30 minutos para discutir questões de estudo, de xadrez, ou o que quiser a respeito, mas principalmente para a gente poder ajudar o máximo possível na evolução, né? Com dicas e tentando entender o máximo possível. Mas é um bate-papo, basicamente. A ideia é direcionar a pessoa, né, para o treinamento correto. A galera que ganhou o primeiro bônus, a gente vai olhar 10 partidas que eles estão mandando e fazer um diagnóstico do que precisa melhorar no jogo e uma sugestão de treinamento, de leitura, né? E esse bônus para o pessoal que escrever daqui até quarta-feira é um bate-papo de 30 minutos personalizado, onde a gente vai tá conversando com a pessoa, trocando ideias sobre abertura, sobre livros, sobre metas factíveis, né? Então, é uma coisa bem legal, como se fosse um treinamento particular mesmo. Olha lá, o Vinícius respondeu aí. Carlsen 2, Karpov 3, tá batendo com o meu. Quem que é o 1? Então o Vermaelen se gabaritou, como diria.
Isso, Carlsen, Capablanca e Karpov é o meu chute também, porque eu desconfio que o Karpov estudou menos do que Fischer e Kasparov, mas assim, eu vou dizer até que eu acho que ele estudou muito menos. É um pitacão de quem estudou bastante o Karpov e estudou bastante o Kasparov e o Fischer também. Eu acho que eles eram muito mais conhecedores do jogo e o Karpov um Já talento absurdo. o Felipe, Felipe tá no nosso curso, a gente vê que ele é da nova geração. Né? Grande Felipe Zeu. O que ele falou? Gukesh. O Gukesh é muito talentoso. O Pierre até estava comentando hoje e há 5 anos atrás o Gukesh era completamente outro jogador, né? Então aconteceu alguma coisa aí nesse tempo. Sem dúvida, ele é muito talentoso. Eu tive com ele na Rússia em 2019, onde ele perde um match categoricamente para o então melhor russo, Volodar Murzin, que na época tinha mais de 100 pontos a menos que ele, em 2019. Cauã Marques, que participa do nosso curso, ele me auxiliar lá no Augusto estava lá, viu tudo isso em loco. Então, realmente a evolução dele, mas ele ainda é uma obra em construção, né? A gente está falando de nomes consagrados, né? Nomes já feitos. É isso aí. Obrigado aí pelo... Estou mandando aí. Kasparov, deu parabéns. O pessoal está falando aqui, o AC Salles fala do Capablanca. Esse era bom também. Aliás, quem viu cara a cara com o Pepe Cuenca, viu o quanto o Capablanca é respeitado. E vou dizer, não vou dar muito spoiler, mas Sandro Mareco, número 1 da Argentina, por muitos anos, até hoje, né, ele está há muito tempo como número 1 da Argentina, também colocou o Capablanca ali em cima. Né? Então, eu às vezes acho que o Capablanca é um pouco menosprezado, porque ele, enfim, perde o título para o Alekhine e depois nunca mais teve revanche, mas ele é muito, muito bom. Ó, Vanessa Gazola, nossa olímpica Vanessa Gazola, Carlsen, Kasparov e Fischer nessa ordem. Talento ou jogo, Vanessa? Isso que eu quero saber. Porque a gente está falando talento, aquele cara que estudou os 3 que são mais talentosos entre os campeões mundiais. Que o Kasparov e o Fischer eram fanáticos por estudar, né? Isso é uma coisa interessante e polêmica. Valeu, é o azar. Mequinho no Brasil foi o maior talento. Alguém duvida disso? Essa é barbada. Apesar que... Então, aliás, causou muita polêmica o Fier ter colocado o Milos na frente do Mequinho, e eu argumentei, eu gosto mais do estilo do Milos das partidas do Milos. Mas o Mequinho foi número 3 do mundo, e o Milos foi número 40 do mundo. Então, eu acho que o objetivo é mais assim, é uma brincadeira, é um cara a cara, uma coisa de entretenimento também. Então, o Pierre deu a opinião dele, né? E uma que é muito polêmica, vou botar vocês no fogo aqui, depois eu vou dar minha opinião também. Eu sei do Vinícius Marques. Quem foi melhor, Diego? Leitão ou Giovani? Vai pegar lá desse negócio aí. Giovani. Por pouco, Filipão, mas eu vou votar no Giovani. Eu também voto no Giovani. Então, deu unanimidade aqui. Eu sei que o Vinícius Marques coloca o Leitão pelo Campeonato Mundial, que ele foi o único brasileiro a ganhar. Uma discussão aberta, tudo depende do que você colocar, dando mais valor. Se você colocar os mundiais, aí também não tem discussão, né? Mas, enfim, acho que esse é o tipo de papo que a gente gosta de ter, que vai até o fim do mundo, né? Que nunca acaba. Mas, assim, acho que foi muito legal para a gente poder explicar um pouquinho do que é o curso, né? Espero que o pessoal tenha gostado. E, sim, quem tiver dúvida, manda mensagem. A gente está aqui realmente para tentar responder o máximo possível. A Gazoe mandou que o Carlsen é o maior talento de todos, disparado. Talvez seja, mas Capablanca e Karpov também, o talento natural era absurdo. Né? Mas, enfim, como o Filipão falou aí, a ideia hoje era fazer um bate-papo descontraído, conversar um pouco com vocês conhecerem um pouco do projeto. E até quarta-feira estão abertas as vendas, e quem
adquirir o curso de hoje até quarta-feira, tem 30 minutos de conversa para a gente estar batendo papo e dando indicações de estudo, de aberturas, de leitura, etc. E tirar todas as suas dúvidas para a gente. É isso aí, então fiquem ligados que passa rápido, né? Então não percam a Aproveita aí, pessoal. Exatamente. Quinta-feira a bola rola. Bola rola. Obrigado, André. Que bom que você gostou aí. Esperamos que todos tenham curtido esse nosso bate-papo. Valeu, pessoal. Encerra aí, chefe. Valeu. Peraí, tô tentando aqui encerrar.